E agora deixa eu abrir o quadro para vocês, porque hoje a gente vai usar o quadro. Esse quadro digital aqui. Ótimo. Então, o que a gente vai ver hoje é um processo chamado de polaridade de ligação. E o que é polaridade de ligação? Deixa eu até colocar aqui em cima. Polaridade de ligação. O que significa esse processo de polaridade de ligação? Então, é o momento onde existe em um determinado átomo uma concentração de elétrons maior que qualquer outra parte da molécula. Escrevendo assim, eu concordo que é uma coisa assim meio abstrata de vocês entenderem, tá? Polaridade é isso, né? O que é? Você ter ali na minha molécula, eu vou ter um local onde eu vou ter maior quantidade de elétrons que em relação a uma outra parte da minha molécula. Mas para eu explicar de uma forma que vocês possam entender melhor, eu vou desenhar uma molécula aqui. Então, deixa eu desenhar para vocês a molécula do H2. Então, essa aqui é a molécula do gás hidrogênio, ou seja, do H2. Se eu for desenhar a molécula do gás hidrogênio para vocês, vai ficar assim, ó. Hidrogênio ligado com hidrogênio. Correto? Correto. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Que tipo de ligação é essa aqui? Vocês lembram? Covalente? Uhum. Muito bem. Isso aqui é uma ligação covalente. Se é uma ligação covalente, existe um local onde está perdendo elétron e outro que está ganhando? Ou é apenas um compartilhamento? Compartilhamento. Compartilhamento. Significa o quê? Que os elétrons do hidrogênio eles vão estar delocalizados, eles vão estar ao todo tempo nos dois átomos. Ora ele vai estar em um átomo, ora ele vai estar em outro átomo. A gente faz então o seguinte, a gente representa então esse processo assim, ó, uma flechinha para o lado direito e uma outra flechinha para o lado esquerdo. Meio que um depende do outro, né? Isso, meio que, né, um independe do outro. E aí, se você somar, as duas flechinhas não vão ter a mesma energia, porque os elétrons eles vão estar girando nos dois átomos, então eles não teriam a mesma quantidade de energia, as duas flechinhas, só que em sentidos contrários. Como eu tenho duas flechinhas em sentidos contrários com a mesma energia, eu falo que o momento de polo dessa molécula, o momento de polo é o seguinte, o tipo de ligação que nós temos aqui, né, o tipo de polaridade. Para representar esse momento de polo, a gente coloca uma letra U. Uma letrazinha, parece um U, mas o nome disso aqui é Mi. Então, o momento de polo dessa molécula aqui, ele vai ser igual a zero. Aí vocês me perguntam, professor, por que o momento de polo dessa molécula é igual a zero? Porque se uma flechinha está puxando para cá, para a direita, e uma outra flechinha está puxando para a esquerda, tá vendo que as duas estão apontando para o sentido em sentidos opostos? Uma flechinha vai anular a outra. Então, 1 menos 1, 0. Então, por isso que a gente fala que
o momento de polo dessa molécula é igual a zero. E toda vez que o momento de polo de uma molécula for igual a zero, a gente fala que essa molécula ela vai ser do tipo apolar. Então, existem dois tipos de moléculas. As moléculas que são apolares e as moléculas que são polares. Tá? Eu vou desenhar, antes de eu abrir para perguntas, eu vou mostrar agora uma molécula que seria polar. Como que seria uma molécula polar? Então, eu vou desenhar a água para vocês. Ó, H, nossa senhora, H, 2O. Se eu desenhar a geometria do H2O para vocês, fica sendo como? Oxigênio no centro. Já vou desenhando a geometria. Hidrogênio desse lado, hidrogênio desse outro lado. Tá? 2 pares de elétrons aqui, 2 pares de elétrons aqui. Agora observa. Diferentemente da última molécula que nós trabalhamos ali, que tinha elétrons indo de um lado para o outro, que aquela molécula era covalente, essa molécula aqui também é covalente. Só que aqui a gente tem uma diferença. Aqui a gente tem, lembra quando a gente estava estudando lá a tabela periódica e eu falei para vocês dos átomos que têm a tendência de atrair elétrons para si em uma ligação, que são os átomos mais eletronegativos? Se vocês não se lembram, então eu vou escrever para vocês quais são os átomos mais eletronegativos. Então é o flúor, o oxigênio, o nitrogênio, o cloro, o bromo, o iodo e o astato. Esses elementos, esses átomos que estão aqui, eles são mais eletronegativos. Se eles aparecerem na sua molécula e se eles estiverem no centro, pode saber, tem grande tendência dessa molécula ser polar. Tá? E o que acontece com esses elementos mais eletronegativos? Eles vão fazer o seguinte, deixa eu até trocar a corzinha da setinha para vocês verem. Eles vão puxar para si, com maior facilidade, os elétrons em uma ligação. Então, como o oxigênio, observe que ele está aqui, ó, na listinha que eu dei para vocês. Como o oxigênio ele é mais eletronegativo, ele vai puxar os elétrons do hidrogênio para ele. Da mesma coisa que ele fez desse lado de cá, ele vai fazer do outro lado. Ele vai puxar para ele os elétrons. Se ele vai puxar para ele os elétrons, o que vai acontecer? Essa região aqui não vai ter muito elétron? Não vai ficar com muitos elétrons? Se essa região aqui vai ficar com muitos elétrons, a gente fala que ela está carregada mais negativamente. Se essa região aqui está carregada mais negativamente, a parte de baixo está carregada mais positivamente, porque ela está com a carga contrária. Então, se eu tenho muito elétron desse lado de cá, do lado de cá eu não vou ter praticamente nenhum elétron. Lembra que os elétrons têm carga negativa? Então, se do lado de cá tem carga negativa, do lado de cá tem que ter carga positiva. Então, o que acontece? Como eu tenho aqui duas cargas, eu tenho um momento de polo que ele vai ser diferente de zero. Por que vai ser um momento de polo diferente de zero? Porque tem duas regiões onde tem cargas. Uma que tem carga negativa e outra que tem carga positiva. Então, o momento de polo dela vai ser diferente de zero. Se o momento de polo dela vai ser diferente de zero, eu tenho aqui um exemplo de molécula que ela é do tipo polar. A polar ela sempre pode ir só na molécula geométrica aí. Isso. A polar, ela sempre vai ter esse processo de uma setinha, um vetor vai estar anulando o outro, né? Então, um vai estar anulando o outro, sempre vai ter esse processo. Quando for polar, é uma soma. Você vai somar.
Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês e eu vou pedir para vocês analisarem junto comigo e vocês me falam se é polar ou se é apolar. Então vamos lá, vamos trabalhar com esse aqui. Nossa Senhora. NH3. Essa moléculazinha aqui. Essa aqui é a molécula da amônia, né? Então se eu desenhar a molécula da amônia aqui, fica assim, ó. Vamos passo a passo. Nitrogênio do grupo 15. Então, significa que em volta dele tem 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. Hidrogênio do grupo 1, então significa que tem 1 elétron. Para atingir estabilidade do nitrogênio, então ele precisa de formar 3 ligações. Como a gente já sabe, porque a gente já conversou sobre geometria molecular, essa aqui não é a geometria correta da amônia. Qual que é a geometria correta da amônia? Esses pares de elétron aqui vão empurrar, vão distorcer a geometria da amônia. Então vai ficar assim, ó. Nitrogênio no centro, 3 pares, 3 ligações para baixo. E os pares de elétron lá em cima. Agora eu pergunto para vocês. Essa molécula, vocês acham que ela seria polar ou vocês acham que ela seria apolar? Deixa eu ver que tem um chat aqui. Polar? Polar. Muito bem. E como que eu poderia provar para vocês que essa molécula é polar? Eu posso provar para vocês por 2 métodos. O primeiro, olha no átomo central. No átomo central a gente tem um nitrogênio. Esse nitrogênio tem um par de elétrons. Esse par de elétrons, então, significa que essa região ela é mais negativa em comparação com as outras partes da molécula. Existe também uma outra forma de eu provar para você que essa molécula ela é polar. A outra forma de eu explicar é assim, ó. Como esse nitrogênio aqui tem esse par de elétrons aqui, ele está mais negativo. Se ele está mais negativo, ele está atraindo os elétrons do hidrogênio para cá em toda a ligação. E ele tá naquela listinha ali também, né? Dos Correto. E ele está átomos. mais eletronegativos. Muito bem. Então, o que acontece se o nitrogênio está puxando os elétrons mais para essa região aqui? Essa região aqui ela está ficando mais negativa. Opa, deixa eu trocar. Ela está ficando mais negativa. Se essa região está ficando mais negativa, a de baixo está ficando mais positiva. Então, se eu tenho 2 regiões, uma região negativa e uma região positiva, eu tenho um momento da ligação, ou seja, um momento de polo diferente, nossa senhora, diferente de zero. Se eu tenho um momento de polo diferente de zero, então essa molécula, a gente pode colocar certeza que ela é uma molécula do tipo polar. Muito bem. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo onde eu tenho que analisar a questão do vetor dessas setinhas, tá? Então, vamos observar o seguinte. Deixa eu trocar de cor, colocar de novo no vermelho. E agora eu vou colocar o NH4. O NH4. Se eu for desenhar a geometria do NH4, fica sendo assim, ó. Nitrogênio no centro, um hidrogênio para cá, um hidrogênio para cá, um para cá e um para cá. Essa aqui é a geometria do NH4.
Agora, observa duas coisas. Não, primeiro observa uma coisa. Esse nitrogênio que está aqui no centro, apesar dele ser eletronegativo, ele tem um par de elétrons ali sobrando em volta dele. Eu desenhei esse par de elétrons sobrando em volta dele. Olha aí. Não. Não, eu não desenhei. Significa que esse nitrogênio, em especial, ele não tem ali uma região com elétrons. Ele vai ser uma região neutra, né? Uma região sem elétrons em volta dele. Se ele não tem uma região onde tem elétrons em volta dele, a gente vai olhar agora do mesmo jeito que a gente estaria olhando para o H2. Então lembra que no H2 os elétrons ora estavam no nitrogênio, ora estavam em um hidrogênio e ora estavam em outro hidrogênio. A mesma coisa vai ser no NH4. Ora os elétrons vão estar em um hidrogênio, ora eles vão estar no nitrogênio. Então, se eu fizer isso aqui, vai dar isso aqui, ó. Esse está para cá, ora ele pode estar aqui, ora ele pode estar aqui embaixo, ora ele vai estar aqui e aqui, ora ele vai estar aqui e aqui, e ora ele vai estar aqui e aqui. Agora eu pergunto para vocês, desse jeito aqui dá para saber se a molécula é polar ou não? Dá? Dá para ver, mas fica um pouco difícil. Dá para eu melhorar esse negócio aqui para vocês enxergarem. Como que eu posso melhorar isso aqui para vocês enxergarem? Presta atenção. Tá vendo que essas duas setinhas elas estão praticamente uma perpendicular à outra? É só porque o jeito que eu desenhei ficou meio difícil, mas elas estão praticamente assim, ó. Tá? O que que acontece? Quando eu tenho duas setas desse jeito aqui, eu faço uma soma de vetores. A soma de vetores é a soma de lados. Se eu somar um que está vindo para o lado de cá e um que está vindo para o lado de cá, somando esses dois vetores aqui, ou seja, somando essas duas setinhas aqui, a soma das duas setas vai ser uma seta no meio, uma seta perpendicular, né? Ou seja, a seta somando esse hidrogênio mais esse hidrogênio seria uma seta para cá. A mesma coisa se eu somar essa seta com essa seta aqui. Ah, professor, mas elas não estão em 90 graus. Mas se eu tiver duas assim, a soma dessas duas vai ser sempre uma setinha que vai estar no meio. Se a soma das duas vai ser uma setinha que vai estar no meio, então é uma setinha que está aqui. Agora fica mais fácil. Eu tenho duas setas. Uma para o lado, uma subindo e outra descendo. O momento de polo dessa molécula vai ser igual ou vai ser diferente de zero? Olha só as verdes. Igual? Vai ser igual a zero. Então, eu tenho um momento de polo que vai ser igual a zero. Se eu tenho um momento de polo dessa reação aqui, né, dessa molécula aqui, que é igual a zero, a minha molécula vai ser do tipo apolar. Ok? Ok. Vamos pegar então um outro exemplozinho. O HCl. HCl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Aqui, existe essa questão. Existe alguma competição de seta? Ou é mais fácil da gente enxergar? É mais fácil. O que eu posso observar aqui? Ó?
que aqui tem um elemento eletronegativo e eu tenho hidrogênio. Esse elemento eletronegativo é o cloro, ou seja, o cloro vai estar atraindo todos os elétrons do hidrogênio para si. Então, essa região aqui, ela vai ser mais negativa. Enquanto essa região aqui, ela vai ser mais positiva. Se eu tenho uma região mais negativa e uma outra região mais positiva, eu tenho um momento de polo que vai ser diferente de zero. Se eu tenho um momento de polo que ele é diferente de zero, eu tenho uma ligação que é do tipo polar. Então, eu expliquei para vocês aí polaridade. Tipo, e caso a gente não consiga enxergar esse negocinho verde? Você não entendeu? Nessa parte eu fiquei meio confusa, não entendi. Deixa eu mostrar para você uma outra molécula. No caso, uma mais facilzinha, eu acho que de você entender. Essa aqui, ó. Vou colocar essa aqui. BF3. Vou colocar o BF3 para você. O que acontece, ó? Boro está no centro, tem um flúor para cá, tem um flúor para cá e tem um flúor para cá. Flúor, flúor, flúor. Quem que é mais eletronegativo aí? Boro ou flúor? Flúor. O flúor é do grupo 7, ele tem mais elétrons em volta dele. Então, eu tenho mais elétrons aqui, tenho mais elétrons aqui, tenho mais elétrons aqui. Essa molécula, ela é mais polar ou ela é mais apolar? Como que a gente faz para a gente descobrir se essas moléculas aqui elas são polares ou apolares? A gente faz o seguinte, ó. Observa o seguinte. Existe um vetor, ou seja, uma setinha, puxando para cá. Correto? Tem uma setinha puxando para baixo. E tem uma setinha puxando para a esquerda e uma outra puxando para a direita. Só que essas setas, se você observar, elas estão jogadas, né, tudo para o mesmo ângulo. Aqui, ó. A seta, uma saindo para a esquerda, uma saindo para a direita e outra saindo para a esquerda. Mas todas elas estão saindo do mesmo ângulo inicial. O que acontece é o seguinte. Se eu somar essas duas setas aqui, dá uma seta aqui no meio. Aqui, ó. Se eu somar essa seta, a setinha que está indo para a direita e somar com a setinha que dá para a esquerda, somar as duas, vai ter uma seta bem aqui no meio. Ó. Que ela vai ser a soma das energias desse flúor com esse outro flúor aqui. Ó. Deixa eu fazer de uma outra cor aqui. Ela vai dar bem aqui. Se ela vai somar a energia desse flúor com esse outro flúor, nós vamos ter isso aqui. Uma seta muito maior. Agora compara comigo. Quem que vai ter a setinha maior? O verde ou a azul? Azul? Azul. Azul tem a seta maior. Se a azul tem a seta maior, aqui eu vou ter uma maior quantidade de elétrons. Então, aqui vai ser mais negativo. Se aqui é mais negativo, aqui embaixo a gente joga como mais positivo. Se eu tenho esse processo aqui, então eu tenho um momento, ó, negativo com positivo, então eu tenho um momento de polo
diferente de zero. Se eu tenho um momento de polo diferente de zero, então eu tenho aqui um exemplo de molécula que ela vai ser polar. Agora, por que eu falei que era mais fácil você entender essa moléculazinha aqui do que aquela outra? Observe que aqui eu tenho 2 hidrogênios. Quando eu somei, vai dar uma setinha de um tamanho. Do outro lado também tem 2 hidrogênios. Quando eu somar, vai dar uma setinha que é igual ao tamanho anterior. Ser igual ao tamanho anterior, lembra? Setinhas iguais, só que em posições diferentes, o que vai acontecer? Uma cancela com a outra. Agora, olha no outro lá que eu tô te mostrando. Eu tenho 2 flúors e um flúor apontado para baixo. Se eu somar esses 2 flúors, ele vai dar uma setinha. E o outro flúor vai ter uma setinha menorzinha do que a soma dos outros dois, das duas setinhas com o flúor. Então, observa, ó. Setinha menor, setinha maior. Então, para cima vai ser mais negativo e para baixo vai ser mais positivo. Deu para ver mais ou menos essa questão? Deu para entender melhor. Beleza. Então, o que vai acontecer? Eu postei para vocês mais cedo uma lista para vocês. Nessa lista lá, era a lista da semana passada que eu acabei me esquecendo de postar ela, que é a lista de geometria. O que eu vou querer? Da questão número 1 à questão número 17 é para vocês desenharem as geometrias daqueles compostos. Beleza, depois que vocês desenharem a geometria dos 17 compostos, vocês vão falar para mim qual que é polar e qual que é apolar. Tá? Não precisa fazer bonitinho, assim, com essas setinhas, se você não quiser, mas você tem que explicar, assim, da forma que você achar mais fácil, por que uma vai ser polar e por que a outra não, ou qual que vai ser polar e qual que não vai ser polar. Tá? Isso são 17 compostos, só para desenhar, mas tem todo o processo, né, de geometria e tal. Vocês vão postar a resolução dessa atividade para mim no intervalo da quarta-feira, tá? Ou seja, às 9h30. Então, vocês têm até 9h30 para fazer. Vocês acham que é pesado? Vocês acham que dá? Quais questões que é? 17? Do 1 ao 17. Né? Pesado? É porque, assim, esse aqui, né? Polaridade é o último conteúdo que nós vamos ver para nossa avaliação. Não tem mais. Mentira, tem mais um, só que é bem pequenininho. Dá para explicar em uma aula, que é na aula de quarta-feira que eu vou explicar. Mas é pequeno. E na segunda tem a revisão, quarta vai ser nossa avaliação. Quarta da semana que vem. Tá bom? Então tá. Então, Ok. isso para quarta-feira, 9h30. Melhor, não precisa ser às 9h30 não. Vocês têm até quarta-feira, 19 horas para fazer bonitinho para mim, tá? Então, naquele post da lista, vocês vão mandar as atividades de vocês, né? A foto da resolução das atividades de vocês. Até quarta-feira, 19 horas, se me entregar, tá de boa. Beleza? Tá bom. Então, tchau para vocês e até quarta-feira, pessoal. Até.